Entretanto, vamos mudar o horário e o dia desta aula, que é para ver Ok. se melhora um bocadinho, por causa assim, eu percebo que este horário é complexo e complicado. Portanto, vai passar a ser às quintas-feiras, certo? Quintas-feiras, às 8h30 Ok. da tarde, claro, da tarde. Até podia ser de manhã, mas da tarde, da tarde. Portanto, quintas-feiras às 8h30. Portanto, na próxima semana já vai ser nesse novo horário, ok? Ok. Ora bem, então este tema foi aquele tema que me tinhas pedido para desenvolver aqui um bocadinho mais, que tem a ver com esta parte Uhum. aqui das religiões. Hum, sabes que eu aqui nem sequer pus aquela parte, o que é religião, no título pusemos só religião, porque para deixar isto, vá, como é que eu ia te explicar? Mais aberto, percebes? Aqui a discussão, à discussão. Hum, mas vamos voltar aqui um pouco ao mesmo. O que é que a religião acaba por significar para cada um de nós, ok? E é aquela coisa, eu já tenho dito isto em alguns cursos que dou. Eu, aos 13 anos, andava a estudar religiões, andava, ou seja, em vez de ver bandas desenhadas, andava a ver religiões, andava a estudar as religiões, porque como eu não tinha nenhuma religião, era como se eu andasse à procura de alguma coisa nessa altura, percebes? E Uhum. então vão-me sempre a querer estudar e saber mais e compreender, etc. Tinha muitas amigas que iam à catequese, etc. Eu não ia à catequese, não é? E aquilo fazia-me ali dava muita curiosidade, eu queria perceber e etc. Mas lá está, ou seja, tanto li, tanto estudei que no final cheguei à conclusão que não me identificava com nenhuma em particular, mas com um bocadinho de cada, não percebes? Ou seja, Uhum. eu criei a minha própria filosofia de vida, com base nos estudos de teologia que eu acabei por fazer nessa altura, pronto, com essa idade que eu tinha, que era mesmo muito nova, percebes? Obviamente, depois isto aqui vai-se Uhum. refinando. Mas é uma coisa que eu reparo muito nas pessoas, e existe quase uma violência nas pessoas, ou seja, quanto mais religiosas as pessoas são, daquelas que eu vejo, atenção, eu não gosto de generalizar, mas infelizmente tenho muito essa experiência. Das pessoas que eu vejo que são muito religiosas, normalmente também são as mais violentas, ok? Uhum. Uma coisa é nós sermos espirituais ou termos a nossa filosofia de vida, outra coisa é estarmos a seguir uma religião cegamente sem haver abertura para algo Exato. mais. Pronto. E vamos sempre parar a este ponto, ou seja, porque é que eu não falo de religião nenhuma nos cursos que eu dou? Porque lá está, eu não sigo nenhuma religião e acho que a religião limita e nos castra de alguma forma. Até um certo ponto é bom, há ali uma linha, quando se começa a ultrapassar essa linha, também tem os seus efeitos negativos, não é? Infelizmente, porque até podia ser muito benéfico, mas infelizmente é assim. E sem Uhum. dúvida nenhuma que eu sou muito apologista de uma pessoa ser espiritual e seguir a sua filosofia de vida, independentemente de qual seja a sua filosofia de vida. Pronto. Seguir a sua filosofia consoante aquilo que lhe faz sentido e aquilo que ressoa, não é? Portanto, é nós vermos o que é que ressoa em nós, não é? E a partir desse momento, a partir do momento em que algo ressoa connosco, seguirmos isso, sermos fiéis a isso. Não é como aquela coisa. hum, agora estava-me a lembrar de uma pessoa, mas não é como aquela coisa de, ok, eu sou muito católica, vamos aqui ao católico. Eu realmente lembro-me aqui de uma pessoa em particular. Esta pessoa que eu me lembrei, ela era freira, ela já não é freira, mas ela foi freira muitos, muitos anos. E, e ela deixou de ser freira porquê? Porque começou a assumir que havia coisas que não lhe faziam sentido, ok? Pois. E era como ela dizia-me sempre, epá, eu não, porque lá está, nós conhecemos não foi por causa desta parte assim espiritual, nada disso, nós conhecemos porque fomos as duas voluntárias numa associação de animais, pronto, Uhum. e foi assim que eu a conheci. E eu acho que é muito interessante porque ela dizia mesmo que havia muitas coisas que já não lhe faziam sentido, que ela contestava e sempre que contestava era castigada, ou seja, ela não podia contestar, não é? E estamos a Pois. falar de uma pessoa que foi freira, com mais de 20 e tal anos, quase 30, pelo que eu me Poça. lembro. É verdade, foram muitos, muitos anos. Ela, quando saiu, já tinha assim uma idade considerável. Hum, e é muito interessante porque, lá está, e como eu digo sempre, nunca é tarde para nós começarmos a seguir aquilo que realmente ressoa em nós, não é? Nós Pá. começarmos a ser nós próprios e a pormos a nossa energia, a nossa força cá para cima. Hum, e foi o que ela fez, de uma forma.
vá, digamos que até inconsciente, porque ela começou a ficar tão desconfortável com o julgamento, com a crítica, com os castigos, porque ela era mesmo castigada, ok? Ela nunca me Pois, especificou que tipo de castigos é que eram, mas para ela me dizer que era realmente mesmo castigada, acredito que não fosse agradável, não é? pois. Deixa-me só deixar aqui entrar aqui outra menina. Epá, e eu achei aquilo extremamente interessante. Como é que aquela pessoa, naquela altura, já foi há muitos anos atrás, ok? Muitos anos Uhum, atrás. E eu na altura também não tinha a consciência como tenho hoje em dia, não é? Portanto, ano para ano nós mudamos a nossa consciência. E é muito interessante porque ela até hoje ficou-me aqui com uma pessoa que eu admiro bastante. Admiro no sentido disto, ou seja, dela se ter ouvido ela própria, ter saído de algo que a estava realmente a castrar e a limitar, e ela sentiu isso. Ela não uhum, deixou de ser quem é e não deixou de fazer aquilo que defendia, ela não deixou de ser católica nem pouco mais ou menos, ela claro. era, mas começou a aplicar aquilo que realmente sentia que devia aplicar, sem limites e sem restrições. Uhum, E aquilo que não lhe fazia sentido, ela descartou. Ok? claro. Ou seja, ela deu-se essa liberdade. Hoje em dia, felizmente, está para fazer isto. Agora, imagina, tipo, há 500 anos atrás, isto era impensável o que ela fez, Pois, não é? claro, Impensável. claro. Mas, obviamente, hoje em dia, boa tarde. Hoje em dia, felizmente, ela já deu para fazer isso, já dá para fazer isso. Não sei se em todo lado há assim tanta facilidade dela de conseguir sair assim num convento, vá, mas ela realmente conseguiu. De qualquer forma, voltando então aqui a esta questão, hum, para mim é exatamente isto, ou seja, quando nós. Pá, eu ainda hoje, eu estava a vir para casa agora, porque eu fui beber um café no instante antes daqui da aula, e eu resolvi ir um pouco mais longe, fui de carro, e quando estava a voltar eu estava a pensar, pá, esta aula era boa dar ali na praia, ok? Porquê? Até para vos mostrar, porque, mas realmente não deu, porque eu tinha que gravar e não podia fazer isso no telefone. Mas senão eu tinha parado e tinha ido mesmo ali à praia para fazer esta aula. Porque digam lá o que é mais sagrado e mais religioso do que nós sentirmos e usufruirmos daquilo que existe e agradecermos a vida que temos. Sem dúvida. Eu Sem não dúvida. conheço, Não, a proposta desta aula foi exatamente de ir a esse encontro e também de proporcionar a discussão para que alguns colegas que se calhar possam eventualmente estar mais conectados à, à religião, não é? Que uhum, nós acabamos por compreender que acaba por ser, de certa forma, limitante, não é? sim, Compreenderem que, se calhar, a espiritualidade não tem que passar necessariamente por aquilo, claro, ok? Se fizer sentido para eles, tudo bem, pronto. Agora, se há ali qualquer coisa que lhes diz que não é só porque a sociedade diz que tem que seguir fielmente determinados rituais ou determinadas crenças. As sem coisas dúvida. podem ser interpretadas por cada um, e lá está, não há nada mais sagrado do que abrir os olhos e apreciar aquilo que já temos à nossa volta. Exato, exatamente. É que é mesmo, e sabes o que é que às vezes me dá a impressão? Dá-me a impressão que as pessoas têm medo de viver, sabes? Porque nascem sempre em ambientes tão castradores. Infelizmente, a sociedade onde nós estamos inseridos é castradora, por natureza. É. Agora está melhor. Tá, mas mesmo assim, é muito raro tu poderes te expressar como queres, de forma natural, sem te preocupares com algum tipo de repercussão, percebes? Uhum. Há pessoas que têm essa sorte, mas a grande maioria não o pode fazer, ok? E eu acredito, sinceramente, desculpem, eu estou cheia de tosse, ainda. Ora bem, eu acredito, sinceramente, que, lá está, se não fosse isso, se calhar as pessoas viveriam mais, ou permitiriam-se a viver mais. E ao vivermos mais, também nos permitimos a experienciar mais esta Uhum. questão espiritual. Eu vou pôr espiritual, mas é uma religião, não é? Vamos pôr isto assim, espiritualidade barra religiosidade. Pronto. Uhum. Porque o que é ser religioso? Ser religioso é basicamente praticarmos a compaixão, termos fé, a fé é o acreditar, não é? Sentirmos amor e respeitarmos, e isto, o que eu estou a dizer, todas as religiões falam, ok? Uhum. Eu não estudei todas as religiões do mundo, mas todas aquelas que eu estudei foram bastantes, todas elas falam disto, Sim, elas são muito coerentes entre elas. sem dúvida. Muda um Deus ou o outro,
muda uma outra Exato. coisa ou outra, mas é tudo a mesma coisa, ok? Não há ali diferença nenhuma. E todas dizem exatamente a mesma coisa. Então, se todas defendem exatamente a mesma coisa, por que raio é que as pessoas continuam A a polarizar-se tanto com ela. Exato, não é? Ou seja, castigam-se elas próprias, castigam os outros, castram-se elas próprias, castram os outros, não vivem, não permitem que os outros vivam também. É aquela tal coisa. Eu E posso não começam logo a gostar impingir isso aos filhos logo, do início. logo. É uma coisa incrível, incrível. Olha, eu vou Perpetua o ciclo, pronto. constantemente, constantemente. E depois é, ou tu tens muita sorte e começas logo a questionar desde pequena, que a maior parte das Pois, crianças não fazem isso, não é? Ou então pois, vais atrás até chegares a uma fase adulta em que começas-te a questionar, quando já tens mais abertura na tua vida e não tens aquelas pessoas que se calhar tão próximas claro. castrarem, Não, não e é? tantas pessoas que não chegam sequer a questionar-se, Muito, nem a maior a parte nem maior sequer se parte, questiona. não é? Olha, eu vou-te falar aqui, eu tenho pessoas da minha família, como toda a gente, acredito, que é do género, eu não acredito em Deus, eu não acredito em vida depois da morte, mas depois vão batizar os filhos. Então, É é muito quase tipo bom de género, isso. esperem. Olha, eu nunca disse isto a essas pessoas, né? Mas dá-me a vontade de lá chegar e dizer, pá, espera, ok? Porquê? Porquê? Exato, Não é? exato. É Assim, temos que completamente ser um absurdo. bocadinho coerentes. Eu, por exemplo, Claro, eu batizei os meus dois primeiros e os dois últimos já deixou de fazer sentido. já não fez sentido, claro. Olha, a minha filha mais velha, a mais nova ainda não fiz isso, tem 1 ano e meio agora, eu ainda não fiz isso. Mas eu mais velha, no dia de anos dela, quando ela fez 1 ano, eu fiz um ritual com Uhum, as pessoas que eu escolhi para serem padrinhos e madrinhas, mas um exato. ritual com cristais, onde foi toda a Uhum, gente e convidei imensa gente, fizemos tudo no jardim. Ou seja, foi um ritual de proteção energética em exato, que aquelas pessoas estavam a dar um voto, ok? De que exato. protegeriam aquela criança energeticamente, que se estavam a Uhum, dar para proteger até à idade X, se não me engano, foi até aos 10 ou 8 anos que nós definimos, pronto. Porquê é que definimos uma idade? Para depois, porque nós sabemos que a vida acontece e podemos deixar de nos dar pelas pessoas, não é? E eu falei muito abertamente com eles e disse: olhem, é por causa disso que eu não vou pôr isto de uma forma indefinida. Quando chegar uhum, aos 8 anos ou 10 anos, já não lembro bem, vamos voltar a fazer um ritual, ok? E vamos, ou escolhemos os mesmos padrinhos e uhum, madrinhas, ou exato. escolhemos outros, não há problema nenhum. Claro que E, até e possa fazer também, mais sentido outras pessoas na exatamente, família. exatamente. E se calhar não fazemos um ritual de proteção, se calhar fazemos outros consoante aquilo que a criança também precisa, pronto. Isso foi o que eu escolhi e continuo a escolher, e vou fazer também para a minha filha mais nova, que ainda não fiz, mas vou fazer, provavelmente quando ela fizer 2 anos, pronto. E é giríssimo, as pessoas sentem-se envolvidas, é como os casamentos. O meu casamento foi de registro, não é? Portanto, está no Uhum, cartório, nós assinámos e depois fizemos um casamento energético, com uma mandala, com uhum. que os padrinhos e as madrinhas deram o seu desejo para o casal, pusemos ali, olha, giríssimo. Eu Ah, já, muito já fixe. fiz, eu já fiz casamentos destes a pessoas que me pediram para eu realizar os Uhum. casamentos e criámos sempre as mandalas, fizemos sempre os rituais. O último casamento, os noivos vieram-me a agradecer a dizer que foi o momento do casamento foi Exato, aquele, exato. e realmente as pessoas todas se envolveram emocionalmente, energeticamente. Bom, Ou seja, e isto não invalidou o quê? O casamento na igreja, que eles também fizeram. Nós fizemos isto claro, claro. depois, não é? Uhum, Mas pronto, eu estou aqui a dizer isto porque lá está, é sermos coerentes, não é? Sermos coerentes com aquilo que exato. nós defendemos. Eu, por exemplo, eu não sou batizada, a mim nunca batizada, toda a minha família é batizada, menos eu, pronto, eu fui ali literalmente a ovelha negra. Olha, é tal e qual, são todos loiros, eu sou morena, tem tudo olho azul, eu tenho um olho castanho. São todos batizados, eu não sou. Isto eu tinha que sair É daqui à porque és regra, não a vale a única pena. diferente. És a Completamente, única diferente. completamente. É Mas de a parte, propósito. não, não é por acaso, não é nada por acaso. E aqui a parte gira, lá está, é que eles defendem, é como eu estava a dizer, ou seja, eu não acredito em Deus, não acredito em vida depois da morte, não sei o quê, vou batizar os meus filhos todos, e depois morre alguém que eles não estão à espera, ele está aqui comigo, eu então, ok, se calhar até está, Ou não é isso que eu estou a acreditam ou não dizer, ou acreditam. acreditam ou não acreditam, pronto, portanto, temos que ser realmente coerentes. Se eu realmente não sentir, lá está, irmos atrás daquilo que ressoa em nós, não é? Pois. Se eu não sentir que aquilo faz sentido, para quê? Vou fazer aquilo só porque socialmente é que é suposto? Exato. Isso é que é a parte que eu acho menos positiva nas religiões, é a pressão social que acaba por exercer nas pessoas.
e acabam por Exato. não ser verdadeiramente elas próprias, não se sentir, não se conectarem verdadeiramente à Uhum. espiritualidade, não é? Porque podem se conectar na mesma com Claro os que anjos, sim. com Jesus e isso Com aquilo que tudo, for, com Buda, com Deus Shiva, que whatever. queiram, exato, Uhum. e não estarem necessariamente a sentir-se mal por não estarem ligados à religião católica, não é? Claro, Não claro. têm que ser praticantes de uma religião propriamente dita, podem ser praticantes da sua própria, o que lhes der na bolha. Exatamente. Agora, aqui é que está. As pessoas são praticantes sempre de alguma coisa. Estás a perceber? Mesmo que não Uhum. assumam para elas próprias que estão a praticar. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Imaginem, quando alguém só tem más atitudes, mas defende uma religião e esconde-se atrás da religião para justificar as atitudes, por exemplo, vou matar X pessoas porque aquela pessoa não segue a minha religião, então é um infiel, vá. Vamos pôr a coisa agora assim, não é? Muito generalizada, pronto. Mas aqui a questão é, por exemplo, aqui, vamos agora falar aqui em Portugal. Obviamente, que eu saiba, vocês não vão ver aí ninguém matar alguém porque é um infiel, mas vão ver a pessoa ostracizar outra, vão ver a pessoa fazer a vida negra a alguém por causa disso. Eh, Percebem? Ou seja, a atitude Exato. está lá na mesma. Mas depois vem dizer o quê? Deus é amor, e o meu Deus aqui é que sabe, e ele vai aceitar tudo. Olha, o que eu sei é, eu nunca me inibi. Sim, que eu tenho a memória. Eu estou a dizer eu nunca e depois fiquei a pensar, será que nunca não? Porque eu tenho a memória, pelo menos, eu nunca me inibi de fazer tudo aquilo que sempre me deu na telha, fosse correto ou incorreto a nível social, ok? Há Uhum. muita coisa que se calhar não era se calhar tão bem aceito quanto isso, mas para mim, na altura, no momento em que eu estava a passar, fazia-me sentido, se calhar, não é? Uhum. Portanto, eu nunca me inibi de nada. Sempre sofri as consequências de tudo aquilo que eu fiz, ok? Sempre. Mas aqui a questão é esta: tudo aquilo que eu fiz, eu nunca prejudiquei ninguém, eu nunca Uhum. faltei a respeito a ninguém, eu nunca maltratei ninguém. É aquela tal coisa, estou a dizer, eu nunca maltratei ninguém. Se calhar maltratei depois de ser maltratada, mas isto são outros 500, não é? Parar. Isto já são outros 500. Mas estão a perceber aquilo que eu quero dizer? Ou seja, Uhum. é nós sermos verdadeiros connosco próprios. E isso vai fazer o quê? Vai-nos fazer atrair pessoas que também são verdadeiras com elas mesmas, à nossa volta. Quando Claro. nós começamos a olhar à nossa volta e começamos a ver que a maior parte das pessoas que está à nossa volta não é coerente com aquilo que nós também defendemos, Uhum. hum, o que acontece é, há aqui duas coisas. Porquê é que vocês estão a escolher manter aquelas pessoas ao vosso lado? Ponto número um. Porque a escolha está nas vossas mãos, não é? Portanto, se vocês Uhum. estão com pessoas ao vosso lado que de alguma forma não vos permitem ser vocês e que de alguma forma não vos permite ser mais e viver mais, porquê é que vocês permitem que essas pessoas se mantenham na vossa vida daquela forma? Não é dar no pontapé na pessoa e dizer para ela nunca mais aparecer à vossa frente, não é? Não é isso. Mas porquê é que vocês permitem que essa pessoa tenha influência sobre vocês? Porque é a vossa Uhum. escolha. Essa permissão é uma escolha que nós Claro. fazemos. Ok? Às vezes é um bocadinho mais difícil porque podem ser pais, não é? E se as pessoas em causa ainda são mais novas, às vezes é mais complicado haver esse afastamento, mas lá está, karmicamente essa pessoa pediu aquela família. Sim, É. mas lá está, karmicamente, tu vais nascer naquela família porque atrás aquela energia, mas é aquela coisa, tu vais atrair aquela energia porque quando morreste, carregaste um peso que te Uhum. fez atrair aquela Claro, realidade. Está nas tuas mãos mudar essa realidade. Por isso é que todos os dias exato. tu escolhes aquilo que tu queres, escolhes aquilo que te faz sentido, escolhes aquilo que ressoa em ti, porque é isso que vai mudar a tua realidade. Uhum. Se tu mantiveres na não escolha, que também é uma escolha, não é? E mantiveres sempre dentro da mesma linha vibracional, o que é que vai acontecer? Nada. Pois. Vais manter o mesmo karma, vamos pôr a coisa assim. Ou seja, não resolves nada, porque não mudas nada. Voltamos ao mesmo. Não vives. Se não vives, não experiencias. Se não experiencias, não te sentes grata. Se não sentes grata, não sentes fé, não sentes confiança e por aí fora. O que é que acontece? Deixas de conseguir usufruir daquilo que está à tua volta. Aquilo que eu estava a dizer. Olha, por exemplo, agora disse isto e olhei para fora. E senti-me logo bem por estar a olhar aqui para a árvore que está aqui fora. Percebes? É isto. É nós permitirmos, não é? Ou seja, muitas das vezes, quando nós começamos a ter consciência destes processos, o que é que vai acontecer? Começamos a afastar-nos gradualmente, vamos começar a não deixar que aquela pessoa
se imponha tanto ou que tenha tanto a dizer sobre nós ou sobre a nossa vida, essas pessoas muito provavelmente vão ficar chateadas, vão falar mal de nós, vão, enfim, cobras e lagartos mesmo, se calhar afastam-se e pode ser temporário ou permanente esse afastamento. Também Aqui a como há uma questão é, diferença de vibração, as pessoas acabam por se afastar aos bocadinhos, não é? sim, mas Mesmo às quando não vezes se sem ter afastam, que haver confronto. sabes que às vezes não se afastam, principalmente nesses casos que tu referiste, pode ser familiar. E quando é Pois. familiar, muitas vezes não há esse afastamento. O que começa a existir é um ambiente tóxico, uma relação tóxica. Percebes? E muitas vezes até é muito agressivo ou muito violenta, não quer dizer que seja fisicamente, mas emocionalmente, Uhum. ok? E pronto, isto é tipo uma bola de neve. Não sei, já repararam as voltas que nós já demos aqui nesta conversa, não é? Onde é que nós já viemos aqui parar por causa da religião? Pronto. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, pronto, voltando aqui um bocadinho atrás. O que é importante? É realmente apliquem aquilo que energeticamente, eu agora também não quero estar aqui, vocês vão reparar em muitas das aulas, não em todas, mas em muitas aulas eu digo, façam aquilo que vos faz sentido. O que eu estou a dizer é uma Exato. sugestão. Uhum. Ou seja, eu digo isto várias vezes, em várias aulas, porquê? Que é para ver se entra, ok, nas vossas cabeças, que tudo o que eu digo não é uma regra. Não é, de Exato. todo. É uma sugestão que eu estou a mostrar como é que funciona, é uma Claro, sugestão baseado na como tua fazer realidade. na minha realidade e vocês têm que saber adaptar, Uhum. têm que saber ouvir, têm que praticar e ver o que é que vos faz sentido para vocês, não é? Uhum. E o mesmo se aplica nesta parte da religião. O que é que, lá está, como é que as pessoas aplicam, o que é que elas defendem, o que é que ressoa em vocês e como é que vocês vão aplicar isso. Então, e isso leva-me a esta parte energética, barra espiritual, ok? Então, se eu defendo um caminho vibracional, como é que eu hei de explicar isto? De aceitação, vá, que Uhum. está a gerar sempre aceitação, porque na Exato. realidade é isto, ok? Então, eu vou ter que colocar sempre na minha vida, lá está, a questão do respeito. Vamos aqui aos princípios de Reiki, basta isto para já percebermos. O Claro. respeitar, não julgar, não criticar, Uhum. tudo isto, não é? Ou seja, agradecer. Se vocês forem Ser aos princípios de honesto. Reiki, está lá tudo, ser honesto, Claro. independentemente de concordarmos ou não, gostarmos ou Uhum. não, aplicarmos estas coisas, não é? Uhum. Na nossa vida, no nosso dia a dia, que nem sempre é fácil, mas estarmos sempre com este trabalho, o que vai começar a acontecer é o quê? As coisas vão começar a mudar, mas garantidamente as coisas vão começar a mudar. Claro. Estamos necessariamente a puxar uma consciência crística sem ser religiosa. Sem ser religiosa, sim. Olha, e agora tu disseste consciência crística, é engraçado. É engraçado teres dito isso, porque, por exemplo, eu já tive aqui várias discussões por causa de Jesus Cristo, ok? Isto Uhum. agora associei, quando disseste isso, fui lá, associei. É muito interessante. É interessante porquê? Porque vocês podem ver Jesus Cristo como um mestre ascenso, porque é, Uhum. ok? Exato. Mas vocês têm tantas entidades mais antigas que ele, Uhum. que fizeram o mesmo, ou até mais, mas que não se fala tanto, não é? Uhum. E que ele aprendeu com elas, muitas das Uhum. coisas. Eu posso dizer da minha experiência, porque vocês sabem que eu trabalho com entidades e afins, não é verdade? Uhum. E pronto, e canalizo algumas coisas e por aí fora. Um dos seres que eu tive as minhas primeiras discussões foi com ele, ok? Isto porquê? Porque foi muito interessante, porque eu parei numa igreja para comer, estava fresco, era verão, Uhum. e eu sentei-me lá dentro. Ahm, também não conhecimento para além de Deus. Não percebi essa frase. Mas como eu estava a dizer, eu parei e eu lembro de estar a comer, não é? Aquilo era assim um ambiente assim muito calminho. E eu comecei a questionar, sabe o que é estar a olhar para lá para a cruz, não é? Onde estava Uhum. Jesus Cristo e por Exato. aí fora. E comecei a questionar várias coisas, mas não interessa. E nessa noite eu adormeci, tive uma experiência muito fora do normal, vamos para coisa assim, Uhum. das experiências mais fora do normal que eu tive até hoje. E ele apareceu, e eu consigo, tipo, para mim era ele, ok? Ou seja, eu reconheci-o como sendo essa pessoa, ok? Uhum. E sabem o que é que é? Foi tudo aquilo que eu não estava à espera. Ou seja, toda a postura, toda a presença que ele tinha, toda a energia que ele tinha, era algo que não ressoava em mim. E eu senti que eu também não ressoava nele.
Estão a perceber? Uhum. Ou seja, as entidades estavam à volta, sim, mas ele não. E foi muito interessante. Hoje em dia é diferente, está bem? Porque já passaram uns quantos anos desde essa altura e isto hoje em dia Então, e já foi é com diferente. quem? Desculpa, não percebi. E foi com que entidade? Ah, não, essa que eu não conheço. Era mesmo Jesus Cristo. Para mim era Jesus Ah, ok, Cristo. ok. Pelo menos foi ele que eu identifiquei sendo aquela entidade. Uhum. Ok? Ahm, ok, sim, sim, sim. Mas isso lá está. Nós pomos o nome de Deus numa ideia, ok? Deus é tudo aquilo que existe. Lá está. Deus é Uhum. um sentimento, é uma vibração, pelo menos é aquilo que eu defendo. Claro. Mas pronto, agora estava a dizer, para mim era ele. Hoje em dia já temos uma relação diferente. Mas lá está. Temos uma relação diferente, de muita aceitação e muito trabalho em conjunto, ok? Uhum. Mas da mesma forma que eu trabalho com outras entidades, Exato. percebes? E agora estavas a dizer isto, nós estamos tão habituados a levar sempre para esse lado, ok? Para a parte crística e para a parte, lá está, católica, Uhum. que isto é mesmo um hábito que nos leva para Isso ali. tem a ver por estarmos familiarizados, não é? Porque na Índia Sim, não é por aí, no Oriente também não. Aí eles vão chamar todos. todas as divindades e deidades do Que sítio. Nós é associam a normal cada que, coisa. Sim, sim, exato, sim. nós falamos muito da Uhum. consciência crística para tipificar o amor e aquele sentimento, porque é-nos próximo. Se calhar se estivéssemos a falar na Índia, íamos falar das outras entidades. Sim, sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E agora estavas a falar nisso, mas, por exemplo, uma pessoa que esteja. Ai, eu agora já vou levar isto para outra coisa que não tem nada a ver com a parte da religião. Portanto, eu não vou entrar por aqui pelo que eu ia entrar agora. A sério, porque isto já ia levar aqui para outros 500. Mas pronto, vamos aqui voltar aqui um bocadinho atrás. Ora bem, voltar muito atrás, até. Vou cortar aqui e vamos voltar muito, muito atrás. Vou pegar aqui nesta questão aqui de Deus. Eu tenho nos cursos que eu dou, até a nível de entidades, quando vamos falar em entidades, uma das coisas que eu falo é de Deus. E dou um Uhum, exercício que é para nós sentirmos Deus, sentirmos a presença de Deus. uhum, O que é que as pessoas sentem? Sentem uma leveza, um bem-estar, ok? Normalmente uhum, é um sentimento de amor ou similar ao amor, ok? É sempre um sentimento de bem-estar e de leveza que as pessoas sentem. uhum. Hum, Agora, aqui a questão é esta: nós somos fragmentos disso mesmo. De Deus, exato. Exato. Ou seja, quando se diz, eu sou Deus, é mesmo, Exato, somos todos, mesmo os piores, né? Somos mesmo, pequeninos fratais de Deus. sempre. Ou seja, é como se todos tivéssemos perfis de Deus. Por isso é que nós temos também o Deus, o que castiga, e o Deus do amor, não é? Uhum. Também temos as pessoas menos boas e as pessoas melhores, não é? Nós E somos por todos isso é uma que representação. Jesus lá dizia que somos todos filhos de Todos. Deus. E depois há aqui uma coisa. O que é que ele também dizia? Ele e outros, não é? O que é que também Uhum. diziam? É que não há problema nenhum de nada, porque Deus aceita e perdoa. Exato. Então, se Deus aceita e perdoa, porque é que eu não posso ter uma religião diferente Olha, daquela com a aqui outra? a colega ou o colega dizia, somos irmãos. Na verdade, nem somos irmãos, somos um. Somos um. Sim, neste caso do irmãos, enquanto estás encarnada, acabas por ser Enquanto uma irmã. fratais, sim. Sim. Mas a origem até somos um. Na origem, sim. Pronto, aqui, em momentos diferentes da nossa existência, passamos de um para irmãos, assim, andamos aqui a Uhum. saltitar. Esta individualidade que nós temos, eu acho que é muito bonita, muito sinceramente, enquanto estamos aqui a brincar, não é? Aos vivos, que é o que eu costumo dizer isto, é estarmos a brincar É. aos vivos. Enquanto andamos aqui, eu acho muito bonita esta existência individual que nós temos, ok? Uhum. E quando eu digo que acho muito bonita, porquê? Porque se nós realmente nos permitirmos a experienciar tudo aquilo que podemos experienciar Sim. enquanto estamos vivos, É uma é, experiência do caraças. é lindo! É lindo! É, independentemente dos problemas, do stress, É. das coisas feias, E olhem nós a criamos os beleza! problemas, a maior parte dos problemas Claro que sim, criamos está tudo, a nós. maior parte está na nossa cabeça. É. Mas é aquela coisa, vocês, enquanto espírito, não sentem frio, não sentem fome, não sentem calor, não sentem prazer, Uhum. não sentem nada, não sentem dor, não sentem nada. Exato. Olhem só, porque é que vocês acham que há tantos seres energéticos a querer encarnar, tanto aqui como noutros planetas? Claro. Não é só Para porque sim, experienciar. claro,
Porque se nós não encarnarmos, não conseguimos experienciar nada. Mas também é só quando estamos aqui a experienciar que conseguimos evoluir. Porque é assim que nós conseguimos compreender. Conseguimos compreender o que é sentir, o que é fazer, o que é ter fome, ter frio, ter prazer, ter tudo, não é? E num campo espiritual é completamente diferente, a nossa percepção muda. Claro, é outra coisa, claro. Não tem nada a ver, absolutamente nada. Daí haver tantas discussões, isto agora eu falo por mim. Eu tenho muitas discussões com entidades, muitas, ok? Porque normalmente quando uma me diz, tens de fazer isto, eu pergunto porquê, ok? Porquê que eu tenho que fazer? Não tenho que fazer nada, ok? Porquê que eu tenho que fazer? Tem que haver uma lógica. E quando começam a tens de fazer porque é aquilo que eu sinto, ou aquilo... não é aquilo que eu sinto. Normalmente é, tens de fazer porque é assim. Então eu normalmente digo, principalmente se for uma entidade que nunca encarnou, porque há algumas, há muitas, Pois, claro. eu digo-lhes logo, ok, eu faço se vieres cá experienciar. Pois, Vem aí cá. falamos. Exatamente. Até hoje, nenhuma aceitou vir cá encarnar, experienciar. Eu acho isto gritante. E também nunca mais me voltaram a impor nada. Eu acho isto muito, muito gritante. Eu acho que isto são pormenores muito importantes, não é? Como é que eu retiro aquela imposição de uma entidade que supostamente, dentro da crença da maior parte das Claro. pessoas, são superiores a nós? Para mim não são nada superiores, estamos todos igualitários. Pronto. Mas não é incrível? Eu acho isto incrível. Portanto, Sim. dito isto, ok? Já ficaram a saber que eu discuto com entidades e por aí fora, pronto. Mas normalmente são discussões bonitas, ok? Levam sempre para alguma coisa evolutiva. É sempre bom, para mim ou para eles, pronto. É sempre benéfico de alguma forma. Mas é isto, ok? Portanto, nós que andamos cá, e à medida que vamos trabalhando a nossa parte espiritual, o nosso conhecimento e tudo, nós ganhamos cada vez mais consciência. Para mim é esse o propósito, é ganhar consciência e aceitar. Exato. Pronto, ponto. Respeitar, aceitar, sentirmos vivos, ok? E evoluirmos. É isto, não é mais nada. Não é mais nada. Tudo o resto são extras, ok? E quando nós começamos a viver desta forma, tudo é diferente. Tudo é mais leve. Tudo começa a fluir de outra forma. E lá está, eu não quero ser aqui generalista ou estar aqui a dizer à pessoa, chegas a uma religião, isso é mau. Nada disso. Mas seguir uma religião, tal e qual Funciona como para a aquela senhora. pessoa, tudo bem? Claro que sim. Tal e qual como aquela senhora que eu estava a falar, que ela era freira, não é? E deixou de ser. Ela continua a seguir a sua religião. E isso é de Claro. louvar, porque ela segue aquilo que acredita. Mas lá está, seguir aquilo que se acredita sem imposições, sem medo de castigos, sem medo de ir para o inferno, sem medo de não sei do quê. Claro. Ok? É tipo lá os outros. Qual é que é a religião? Acho que são os muçulmanos, não é? Que eles dizem que quando morrem que têm 40 virgens à espera deles. Sim. Coitados, devem ficar muito desiludidos quando lá chegam. De certeza absoluta. Principalmente os que se matam com esse objetivo, então deve ser uma Completamente. desilusão. Completamente. Boa Oh, sorte. meu Deus. É só isso que eu digo. Muito boa sorte. Depois quando se vem do outro lado lá com uma equipazinha à espera a perguntar, então meu. Exato. Agora vamos ver aqui, fazer o julgamento. Sim, porque existe um julgamento, não é? Sim, Existe claro. sempre um julgamento. Sabem, olhem, no Egito, não sei se vocês sabem disto, mas agora não me lembro do nome do Deus do Egito, mas o que é aquele que acompanha os mortos? Ai, não me lembro, está-me a dar uma branca, mas não interessa. Osíris, não? Epá, não me lembro, nunca está a dizer que sim, porque realmente não me Claro. lembro. Mas é bastante conhecido, é bastante conhecido. Então o que acontece? O julgamento no Egito, dos deuses do Egito, não sei se vocês conhecem, é colocar o nosso coração numa balança e do outro lado da balança, aqueles dois pratos, É não o é? Anubis. É o O Anubis. Anubis. Anubis, é isso. Num lado coloca-se o coração e no outro lado coloca-se Exato, uma pena. que ia ser, exato, pesado. Exato. O coração tinha que ser mais leve que a pena. Ok? Eu Exato. acho isto uma beleza, ok? Claro. É incrível. Eu, quando ouvi esta história pela primeira vez, fiquei, eu quero ser julgada assim, porque eu achei aquilo de uma vez incrível, ok? Porque lá está, realmente é isto. Qual é que é o peso que vocês carregam no vosso coração? Exato. O peso que vocês carregam no vosso coração, ele vai convosco depois de vocês morrerem. A mobília não, o dinheiro não, os bens não, nada, não vai nada, mas o peso do vosso coração vai. Já alguma Sem vez tinham dúvida. pensado nisto? É incrível. Ok? E obviamente não há esta coisa gráfica de pesar o coração e a pena, mas é isto. Quando nós morrermos,
Estamos leves o suficiente para conseguir andar para a frente ou vamos ficar presos àquele peso? Exato. Não é? De certeza que já tinha falado nisto em algum curso, de certeza, porque isto são aquela. Já não me lembro, já não me lembro. Nossa, já não, isto aqui são tantos cursos que eu perco-me aqui em qual é que digo o quê. Mas pronto, tem a ver com isto. Eu acho isto uma beleza incrível. Eu acho que é um exercício fantástico para vocês pensarem e analisarem. É mesmo questionarem-se qual é que é o peso do vosso coração. Exato. Neste momento, qual é que é o peso do vosso coração? O que é que está a pesar? E pegam naquele peso, porque digo já, vai desaparecer o peso. Vai vir à vossa cabeça, percebem? E aquilo que vier à vossa cabeça é aquilo que vocês vão ter que enfrentar ou tratar ou lidar. Para depois, quando fizerem a passagem, quer seja daqui a 5 dias, 50 anos ou 100 anos, não interessa, já não Nós estamos existir. leves como uma pena. Mais leves que a pena. Mais leves que a pena. Pois, mais Ok? leves, mais leves. É isso. É isso que importa. Ok? Faz sentido, não é? Faz. Portanto, realmente, quando se entra aqui, quando alguém me pergunta, então qual é a tua religião? É a vida. Ponto. A minha religião, sem dúvida nenhuma, que é a vida. Agora, vocês têm que ver o que é a religião para vocês. Falando assim com o termo religião, não é? Como é óbvio. Como é óbvio. Mas acho que isto é bom para haver este raciocínio. Sabem que existe um exercício, se não me engano, todo um exercício similar agora no último curso que ficou agora online da lei da atração, que é um exercício que é para fazer a escolha por oposição, ou seja, nós pomos uma coluna tudo aquilo que não queremos na nossa vida e depois descobrimos o que é que queremos, ok? É uma coisa assim deste género. Ainda não cheguei a isso. Já vi alguns módulos, mas Ainda não ainda não chegaste? cheguei a esse. Ok. Mas depois, quando virem, né, sem pressas, isto acho que é um exercício interessante para fazer, até para isto, para fazerem esta análise. O que é que vocês têm a nível de crenças, ou até a nível de religião, ou de que vocês cheguem, qual é que são os ideais que vocês cheguem, que vocês não gostam? O que é que vocês estão a seguir que vocês não gostam? E ponham tudo assim numa coluna, assim, tudo. Quanto mais puserem, melhores. Ok? Quanto mais pontos vocês escreverem, melhores. E depois vão fazer o oposto, que é pegarem nas frases que escreveram e escreverem a oposição numa coluna ao lado. Imaginem, sei lá, não, agora não estou aqui a pensar não estou aqui a conseguir chegar a nenhum exemplo. Então, por exemplo, a crítica, ok? Não gosto de críticas, ok? Ou não quero críticas, por exemplo. E do outro lado vão pôr o quê? Eu quero que tentem pôr sempre para o positivo, ok? Portanto, por Queres exemplo, expressar-me livremente? estar-me livremente, ou ter aceitação na minha vida, percebes? Porem sempre por oposição, ok? E depois no final deitem fora, eliminem a lista do negativo e fiquem só com a lista da oposição que vocês criaram. Isso vai-vos ajudar a ter um maior discernimento e consciência daquilo que vocês realmente querem, daquilo que vocês realmente acreditam e que realmente querem que se manifeste na vossa vida, o que é incrível. Uma coisa tão simples, como é que pode ajudar tanto? Exato. Ok? Acho que era interessante vocês fazerem este exercício. Fica a sugestão. Agora, se quiserem fazer ou não, é convosco. Mas fica aqui a sugestão. É só mesmo para vos ajudar um pouco mais. Porque eu acho que às vezes nos falha ali uma outra coisa. Ou então começam, mas eu acho que não tenho crenças nenhumas. Eu já trabalhei isto. Quando alguém me diz, eu não tenho crenças nenhumas, certeza que existe. Certeza. Nem que seja a crença de que não tem crença nenhuma. Nem que seja a crença que não tem crença. Porque a maior parte das crenças que nós temos até estão no nosso inconsciente e foram incutidas logo na infância. Exato. Portanto, estão lá. E nem nos apercebemos com facilidade. De todo. Elas estão lá. Então, nós temos é que as começar a descobrir. Ok? Temos que nos permitir a ver essas crenças que estão lá. Acho que faz sentido. Estas colunas, parece que não, mas ajuda a chegar a essa consciência. Ok? Aí é a questão. Sim, a crença não deixa ver, mas é que é verdade. É verdade. Por isso é que é tão importante. Olhem, estes discursos são importantes. O autoconhecimento é importante, a autoconfiança é importante, o poder pessoal, percebem? Todo este caminho, que não é um caminho fácil, ok? É extremamente importante para haver uma libertação. Sem dúvida. E a malta tem que se virar muito, muito para dentro também. Sim, sem dúvida nenhuma. Não estar sempre à espera da salvação por fora. Mas, olha, por exemplo, isso é uma das coisas que me frustra muito. Olha, imagina,
pessoas que fazem consultas comigo à espera que eu resolva alguma coisa. Eu não vou resolver nada. Eu garanto que não vou resolver nada. É Porquê? uma Porque tem que muleta. ser a pessoa. Tem que ser a pessoa a resolver. Eu, no máximo, esclareço. No máximo, tento apoiar. Tento Uhum. mostrar ou direcionar de alguma forma o caminho. Mas, na realidade, quem tem que fazer alguma coisa é a pessoa. A pessoa tem que decidir mudar, tem que decidir pôr em prática. Ou seja, a ação está com a pessoa. E isso é um ponto menos positivo na religião, nomeadamente na católica, como foi Uhum. instruída, não é? Acaba por manter as pessoas dependentes, por assim dizer, não é? E regidas pelo medo. Exato. E isso Regidas é pelo uma medo. parte menos positiva, porque se Claro. limitasse a defender os princípios crísticos e isso tudo, era tudo muito bem. Agora, a limitação que exerce sobre as pessoas, não é? Ainda hoje, não é? Quase que havia aquela coisa da vergonha de quem não contribuía até monetariamente nas terras, isso é muito, Que ainda existe, isso ainda já não existe. faz sentido, não é? Não faz Claro, sentido. claro. Mas lá está. Olhem, eu espero que este bocadinho que nós aqui falámos deixe aqui algumas sementes entretanto. Espero eu, espero eu. Esse, pelo menos, foi esse o trabalho que eu me propus quando iniciei a dar. Lá está, o meu percurso a dar cursos, agora a abrir a academia. Só tem percalços. Esta academia, eu estou sempre aqui com percalços e a tentar resolver, é uma coisa incrível. Mas isto é porque há muita gente aqui a não querer que isto vá para a frente. Mas vai, porque eu sou muito teimosa, vocês não também perceber. Vai para a frente, vai para a frente. Ahm, mas lá está. Aqui o que eu me propus foi exatamente conseguir pôr algumas sementes, percebem? Aí, Exato. espalhar algumas sementes. Eu já vi muitos resultados dessas sementes que eu andei já a espalhar já há muitos anos atrás e hoje em dia vejo resultados. Sinto-me muito bem com isso. E acredito realmente que isto é um trabalho que para mim, lá está, é um trabalho, aquilo que eu faço é algo que me dá Uhum, imenso prazer e me faz sentir muito bem. Pronto. uhum. Um, e eu estou a dizer isto porquê? Porque façam isso também com as outras pessoas, experimentem. Ou seja, sejam verdadeiras convosco próprias, porque é basicamente este o segredo, é serem verdadeiras, defenderem, ou seja, agirem consoante aquilo que vocês defendem, independentemente Exato. daquilo que vocês estejam a defender. Apliquem as coisas com respeito sempre e com aceitação, e vocês vão Uhum, ver que começam a ter resultados muito bons. Pode não ser imediatamente, mas os resultados vão começar a surgir e vão ser muito bons, de certeza absoluta. Mas uhum. pronto, dito isto, meninas, vamos ficar por aqui, está bem? Ok. Vou aqui relembrar, estas aulas passam a ser quintas-feiras às 8h30, vamos experimentar, Uhum. ok? Se tiverem temas que gostassem de falar, mandem mensagem, está bem? E pronto, e falamos então para a semana na quinta-feira, Uhum. ok? Muito Ok. obrigada pela vossa presença, beijinhos grandes e, Um grande hum, abraço. e muito boa semana. Beijinhos. Igualmente. Tchau, tchau. Bom fim de semana.